Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor, que bom, estamos aqui para iniciar mais um programa Você Precisa Saber. Estamos transmitindo pela TV RO Embratel, canal 126, Sky Nova Parabólica, canal 85 e pelos canais oficiais da igreja no YouTube. Então você que está participando, chame mais um para participar e se tiver um tema que você se interessa, que gostaria de saber, pode compartilhar conosco. Teremos o prazer de buscar informação para passar para você. Hoje o nosso tema é um tema super interessante. Nós vamos falar de saúde mental. E quem está aqui para falar conosco sobre isso é a nossa amiga, doutora Ana Peixoto, psiquiatra, médica de adolescente e mestre em psicologia. Prazer tê-la conosco. Prazer, pastor Wallace. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar com os irmãos, de falar de um tema tão apaixonante, um tema maravilhoso, que é a saúde mental. Bem, vamos começar logo direto ao assunto. Como que nós podemos definir sobre saúde mental? Olha, a saúde mental, eu nem gosto de fazer essa diferença entre saúde mental e saúde física, porque nós somos um todo, não é? Então, é como nós lidamos com os nossos desafios, com os nossos enfrentamentos, lidar com o outro, fazer esse compartilhamento, saber a nossa convivência na vida social, isso tudo. Lidar com o meio ambiente também é muito importante, tá, pastor Wallace? A gente respeitar o meio ambiente, ensinar os nossos filhos a respeitar o meio ambiente, isso tudo dá um equilíbrio nas nossas emoções. Então, quando as nossas emoções estão equilibradas, os irmãos podem ter certeza que fica mais fácil de lidar com os seus desafios, seus enfrentamentos e principalmente também você lidar com a sua saúde física. Porque se você não tem a saúde mental, ela vai com certeza influenciar a sua saúde física. Vai trabalhar o contrário. Vai trabalhar o contrário. Isso é muito importante. Eu vi a senhora fazendo um comentário falando isso que não significa ausência da doença quando fala de saúde mental. É isso mesmo. A definição até da Organização Mundial de Saúde é essa. A saúde não é a ausência da doença, é como você lida com a sua vida. É um resumo, como você lida com a sua vida. Porque desafios, enfrentamentos, todos nós temos. É um equilíbrio, É um equilíbrio, exatamente. Físico e mental. E mental. Ali, quando você mantém esse equilíbrio das suas emoções, é quando você vai ter, com certeza, as doenças que vão surgir, as dificuldades financeiras que você vai enfrentar. Isso tudo faz parte desse equilíbrio, como você está equilibrando essas emoções nos seus enfrentamentos. Isso é a saúde mental. Aí a gente vem para um tema que é um lado que as pessoas mais hoje vivem, que é essa parte de ansiedade, depressão. Uhum. Aí eu pergunto, ansiedade e depressão é a mesma coisa? Qual a diferença entre um e outro? Não, elas não são não têm o mesmo significado. Você pode até ter um transtorno depressivo com um aspecto ansioso. Vamos falar das duas, tá? Separadas, até para os irmãos entenderem e ficar mais fácil. Quando eu falo em ansiedade, a ansiedade está ligada a situações que geram medo, expectativa, insegurança. Vamos supor que você vai fazer uma prova de concurso, vai fazer uma mudança, o nascimento de um filho, tudo isso gera ansiedade, Agora nós temos que ver a diferença entre a ansiedade e um transtorno de ansiedade. A ansiedade faz parte das nossas emoções. Ela é aquele impulso. Você falou que vai a São Paulo a trabalho. Então você vai preparar sua mala, vai preparar as coisas do trabalho. Tudo isso é a ansiedade que te move, Quando nós falamos em transtorno, nós estamos falando em prejuízos. Então você tem aqueles sentimentos, medo, expectativa, preocupação, dúvida, um tempo maior, impacta a sua mente. E aí você começa a ter outros problemas físicos, por isso que eu falei da associação entre a saúde mental e o físico. Você começa, quando você está nesse limbo da ansiedade maior, você começa, eu acho que alguns já viveram essa situação.
boca seca, dificuldade de engolir, sobressaltos, arrepios, tremor de extremidade, desconforto abdominal. Quando o medo está muito acentuado, você tem aquela sensação de fuga, né, ou de você se defender. Então, ela tem umas repercussões, porque como há uma liberação hormonal nessa ansiedade, o físico e o mental começam a se associar em respostas a este quadro de ansiedade. Quando eu falo em depressão, eu estou falando de outro quadro. Eu estou falando um quadro que vai além de uma tristeza passageira, tá? Ah, eu tô triste, perdi isso, tô com dificuldade financeira, terminei um namoro, passou. Quando eu falo em depressão, eu estou falando em rebaixamento de neurotransmissor. Então, os dois quadros envolvem uma reação bioquímica de neurotransmissor. A depressão relacionada a seu humor, a seu pensamento. Então, você tem dificuldades para dormir. Você tem uma tristeza que te abate. Pior para mim, principalmente na vida do crente, apatia, um desinteresse, falta de ânimo de fazer as coisas, uma desesperança, um negativismo, um pessimismo, tudo já envolve culpa. Você remoe culpa do passado, aquele quadro vai e volta. Então, deu para perceber que são duas condições diferentes, né? O choro, né? Também. O choro da depressão. A ansiedade se deita, o pensamento vem igual uma bola de neve. Você não consegue dormir, né? A insônia, inclusive, da ansiedade é aquela insônia inicial. Você bota a cabeça no travesseiro, vem seu pensamento. Você começa a pensar que você passou do dia, que você vai fazer amanhã, fica ali 2 horas deitado, não dorme. A depressão, às vezes, você até dorme, mas acorda no meio da noite com uma angústia e aí você não consegue dormir, tá? Então, são duas condições nosológicas diferentes e você pode ter um transtorno depressivo ansioso, mas são condições diferentes. Você mexe com áreas diferentes do seu cérebro. Doutor, e o estresse? Ele está nesse meio também? O que fala? Eu gosto dessa palavra. Estresse, né? Eu gosto dessa palavra. Para os irmãos entenderem, assim, o estresse é como se fosse assim. O que desencadeia muitas vezes um quadro de ansiedade é o estresse, porque o estresse está ligado ao medo. Eu vou botar uma situação recente que nós tivemos, onde a nossa mente foi impactada pelo medo. Qual foi? Pandemia. Covid foi o recente. Ali, né, o que nós entendemos o que aconteceu, o impacto na saúde mental foi acentuadíssimo, porque nós vivemos uma situação de estresse constante 2 anos. Não foi 1 mês, não foi 15 dias, foi 2 anos de medo, de pavor, medo de morrer, medo do próximo falecer, medo dos entes queridos, o isolamento social. Medo de se contaminar. Medo de contaminar. Então, olha o impacto para a nossa mente. Esse impacto nós chamamos de estresse, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você está vivendo uma situação financeira, que você tem uma dívida para pagar, e você está ali, meu Deus, como é que eu vou fazer para levantar esse valor, essa quantia? Você ficou estressado, porque impactou. O medo de você não ter impactou a sua saúde mental. Mas aí você vai sair, vai providenciar, acabou. Agora imagine isso 2 anos. Verdade. Verdade. E como ajudar a pessoa que está vivendo isso? Está depressiva, que está com ansiedade, com estresse? O que pode ser feito? Eu falei agora recente, nós não escolhemos ter nenhuma doença, né, pastor? Se a gente tivesse que... Quem quer ficar doente? Quem quer ter isso? Eu acredito que se fosse por escolha, ninguém levantaria a mão. Mas a pessoa que tem, ela já está ali, às vezes, aflita com essa condição, sem ninguém para conversar, sem ninguém para dividir. Então, o que nós podemos fazer? Oferecer apoio, né? Às vezes, pegar na mão, falar, olha, eu estou vendo que você não está no seu estado natural. O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos procurar ajuda, né? Porque se você ouviu, apoiou e viu que a pessoa não ainda está bem, está na hora de buscar ajuda profissional. E dentro da igreja, né? Que trabalho maravilhoso que nós fazemos. De apoio, desse acolhimento que nós fazemos. Os pastores, né? Que são mais do que psicólogos, hein, irmãos?
Nossos pastores não têm o curso, mas têm a preocupação, o carinho, não é? Então, esse trabalho que a gente faz é fundamental no acolhimento, né? Essa abertura para os nossos irmãos. Agora, o principal também é a gente fazer acolhimento às famílias. As famílias já vêm com um grau de sofrimento, porque você não quer um filho preso no quarto. Você não quer um filho que não desenvolva a vida acadêmica, que não está em condições mentais de fazer escolhas pessoais ou abandonar sonhos. Não é? Então, a família ela precisa desse acolhimento, sabe? Ela precisa estar inserida nesse acompanhamento, nesse tratamento, de estar vivenciando, porque ela já está vivenciando, ela só não está verbalizando. Né? Então, esse apoio é fundamental, oferecer ajuda, perguntar se está em tratamento, se já buscou ajuda profissional, se está sob tratamento medicamentoso, falar que precisa tomar os medicamentos no horário, como qualquer outra condição médica, não é? O que o seu médico vai falar? Tome seus remédios no horário certo, não é? A mesma coisa na saúde mental. Aí você estava falando a respeito dessa parte, né? Agora dando foco até dentro do nosso convívio de igreja, né? Nós estamos vivendo agora o presbitério está todo dia falando sobre acessibilidade, sobre isso, mas além disso, até mesmo para as pessoas que não têm o conflito, essa parte de assistência, da convivência, da receptividade, do carinho com o outro, é fundamental. Fundamental. Né? Fundamental. Às vezes as pessoas nem identificam que está com problema em casa, mas a forma como ele é recebido na igreja, a igreja que recebe bem, que acolhe bem, é sempre uma bênção. Sempre uma bênção. E assim, hoje a ciência, sabe, pastor, quando a gente fala de alguns transtornos mentais crônicos, porque nem todos os transtornos mentais são crônicos. Tá? Isso é importante também ressaltar. Você tem transtornos mentais que você, igual qualquer condição clínica, que tem início, meio e fim. E também você tem as condições crônicas, igual em qualquer parte do corpo, tá? Mas hoje a ciência já reconhece o papel da vida espiritual da pessoa como parte desse tratamento. E isso é muito interessante, porque por muitos anos nós acreditamos que a saúde mental estava distante da vida espiritual. Hoje a ciência não faz isso mais. Ela já aceita a importância da vida espiritual. Ela estimula a pessoa a ter uma vida espiritual como forma de tratamento e acompanhamento. Porque a fé, ela faz a diferença. É em toda a sua condição, em qualquer que você está enfrentando, a fé vai fazer a diferença. Eu ouvi um áudio, um comentário de uma pessoa, e que ela falou que o simples fato das pessoas que leem a Bíblia, ela tem uma condição, melhor, influencia, parece, nos neurônios da vida. Sim, só no fato da pessoa ler a Bíblia já faz uma diferença na vida da pessoa, impressionante. Imagina a discussão das perguntas da Escola Bíblica Dominical que a gente estava falando, levar isso para uma pessoa que tem uma necessidade, falar da palavra, não é levar a pergunta, mas é levar a palavra, a informação que nós estamos trazendo, né? Então isso é maravilhoso. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma anotação aqui, quais as medidas que nos ajudam a preservar a nossa saúde mental? Quais os procedimentos, o que a gente precisa fazer para a pessoa que tem fazer para evitar, para diminuir. Esse impacto? Olha, gente, eu vou falar aqui como profissional médica, que qualquer médico falaria, né? Medidas higiênicas de saúde, alimentação saudável, tá? Isso é chover no molhado. Não, porque as pessoas estão se alimentando muito mal. Isso impacta o nosso corpo, não é? Se você está se enchendo de gordura trans, você tem o risco de fazer o entupimento das suas artérias, diminuir a circulação cerebral. Você está mais predisposto às doenças mentais, às doenças físicas. Então, alimentação saudável, né? Outra coisa, fazer uma atividade física. Saiu um estudo o ano passado, acho que foi logo no início do ano passado, sobre a importância da atividade física na saúde mental. Hoje a ciência já acredita que o exercício físico ele é mais importante para a saúde mental do que a sua saúde física. Quando você anda 30 minutos ao dia, você libera dopamina e noradrenalina, que são os hormônios do prazer, do bem-estar, da felicidade.
Então, se você fizer essa caminhada meia hora por dia, não é? Você vai estar de bem com a sua saúde mental e principalmente também com a sua saúde física, né? Então, outra coisa, não se aborrecer por qualquer coisa, né? Como é que a gente evita o estresse? Buscando a solução. Não adianta a gente ficar toda hora olhando para o problema, toda hora olhando para o problema. Ele não vai diminuir, ele vai aumentar, né? E é muito interessante isso também na acessibilidade, né? Às vezes você tem um filho com deficiência e não adianta ficar só olhando para a deficiência, né? Você tem que olhar o que o seu filho vai te proporcionar. Não é a mesma coisa na saúde mental. Não é ficar olhando os problemas, é olhar como você está lidando com eles, como você está enfrentando-os, né? A coisa que eu falei do meio ambiente, lógico, participar desse planeta, da construção, estar na igreja, participar de um seminário, estar com as pessoas, não é? Falar com as pessoas, olha que coisa maravilhosa. Nós somos seres sociais, né? Fazer o inverso que normalmente nessa situação a pessoa faz, que é se isolar, né? E é o contrário. Perfeito, pastor. Né? Estar dentro do Perfeito. Do convívio. Se isolar é a pior resposta. É nula, é zero, errou. Não se isole. Busque ajuda, converse com alguém. E você vai ver como este problema que você está enfrentando hoje, daqui a pouquinho vai passar. Você comentou também sobre esse sentimento de gratidão que também ajuda. Maravilhoso. Né? Ser grato, né? Externar isso, né? Viver e amar a si mesmo, a pessoa amar a si mesma, né? Porque eu acho que o tratamento não é a pessoa se amar, né? Porque ela está tratando, não é da doença, é dela, né? Não é do Pastor, isso é problema. tão sensacional que você está trazendo, né? Esses dois aspectos, né? Primeiro porque o primeiro mandamento que nós vivemos é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas o segundo é amar o próximo como a si mesmo, né? Então, assim, nós não podemos ter compaixão pelo outro se nós não amamos a nós mesmos com tudo que nós somos, que nós representamos. Porque às vezes a pessoa tem compaixão pelo próximo, mas não tem compaixão por ela mesma. Vive remoendo culpas, os erros do passado, né? E o Senhor fala, dos teus passados eu não mais me lembrarei. Então é essa gratidão da vida, não é? O meu pastor atual, né, lá em São Paulo, ele vem falando, hoje nós acordamos, vamos agradecer o Senhor, nós estamos vivos, não é? É a gratidão pela vida, é saber que é mais um dia que nós estamos de pé, que o Senhor nos colocou de pé, não é? E amar a gente, amar ao próximo, exercer isso que o Senhor fala, né? Desse amor. E orar também, né? Orar faz bem. Orar que nós cantamos que orar faz bem, né? E tem também, né? Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, né? Quando você ora, você está fazendo o quê? Você está transferindo a sua preocupação, aquilo que Deus seu medo. O Senhor tem nos ensinado, é transferir de vida, né? A gente transfere para quem pode, né, resolver. O que nós podemos resolver? Problemas, né? A gente não tem essa capacidade toda. Bem, antes de encerrar, eu queria perguntar, nós conversamos até há pouco antes do início, o que na verdade, eu até falei material ou de leitura, né? Mas você até fez uma outra colocação em cima. O que a gente pode, a pessoa que tem um problema em casa, o que ela precisa fazer para ajudar? De que forma as atitudes dela vai ajudar o seu ente querido a sair daquela situação? Olha, o apoio familiar, ele é fundamental para qualquer enfrentamento, né? Então, se você está na condição de ter alguém da sua família que está precisando de ajuda, está passando por acompanhamento médico, muito bom você passar pelo médico junto, ouvir o que o médico tem a falar, tirar suas dúvidas, perguntar como eu posso fazer, o que eu devo fazer em casa, como proceder em casa com a pessoa. Nós temos que lembrar também outra coisa, que a maioria dos transtornos genéticos, eles são genéticos, né? Então, provavelmente, além daquela pessoa, deve ter algum antecedor, uma pessoa dentro daquela linhagem que deve ter uma condição médica também semelhante. Mas buscar ajuda, sim, precisa de um acompanhamento psicoterápico e conversar com o terapeuta, ver o que precisa, conversar na escola. Escola é fundamental. Você fazer uma parceria, eu estou levando meu filho, eu estou levando meu sobrinho, ele tem essa situação, o que a escola pode fazer para ajudar? Né? Então nós somos esse sistema, né, de micro e macro, onde a família é fundamental. Sem esse apoio nada acontece.
E aí nós vamos estendendo no nosso sistema, no nosso convívio, nós vamos aumentando isso. Na igreja, na escola, nos ambientes sociais que frequentamos. Falar para os nossos familiares, olha, eu estou com esse familiar, está enfrentando isso, preciso do apoio. Ou financeiro, ou um apoio social, ou qualquer tipo de apoio. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa, mas olha, que assunto bom, né? E eu tenho certeza que eu vou ter que chamar a doutora Ana novamente, numa outra oportunidade, numa próxima vinda aqui. À disposição. Mande as perguntas, como o pastor falou, né? Interessante isso de mandar perguntas. Você tem dúvida, você precisa, né, de um tema, mande suas perguntas. Esse é um canal que a igreja está abrindo aí, né, pastor? Maravilhoso, né? Porque você precisa saber. Não é verdade? Então, doutora Ana, foi um prazer ter aqui conosco. Muito Quero obrigado, agradecer pastor, a pelo sua convite. participação, Muito sua ajuda. obrigada. E eu tenho certeza que são informações importantes para quem está em casa e que às vezes está sem saber o que fazer, agora já sabe. Já sabe, é isso mesmo. Muito, muito maravilhoso esse programa, pastor. Tá de parabéns. Então tá, chegamos ao fim de mais um programa Você Precisa Saber. E como a gente sempre fala, usando a técnica do Josias, os 3C, curtir, comentar e compartilhar. E olha, tem muitas pessoas que precisam assistir o que você está assistindo. Você tem um parente, não precisa ser da igreja, esse programa não tem nada a ver com denominação, esse programa é um programa para você saber. Às vezes você tem um parente, um tio, um primo, compartilhe essa informação que, por certo, vai ajudá-lo. Se você acha que tem alguém que precisa disso, manda o link, compartilhe para que ele possa também receber essa mesma informação. Tá bom? Nos vemos no próximo. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Você precisa saber.